sejam muito bem-vindos a mais um podcast do chamado Estoico Empreendedor. Hoje eu tenho uma convidada, aliás, duas convidadas muito especiais aqui. E uma delas, foi 13 anos, por 13 anos, capitã do time de polo aquático no Brasil. E considerada, esteve entre as 10 melhores, foi a 7ª melhor jogadora do mundo do polo aquático, que é um esporte que eu tenho muito carinho, porque eu joguei durante a faculdade toda. E é um esporte que exige uma resiliência, uma força mental, um treino. A maioria das pessoas que não conhece, né, é dentro da piscina, com a bola, e a gente fica o tempo todo flutuando ali. Exige uma força absurda. É um esporte incrível. E a filha dela, Georgia, que está aqui com a gente, também seguiu esse caminho. E a Cris veio desse caminho a partir do pai e da mãe, que também eram expoentes nesse esporte aqui no Brasil. Então, tem uma grande honra, prazer tê-la aqui conosco. Cris, Georgia, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Léo. Uma alegria grande estar aqui com você. Você entrou na nossa vida por meio do meu marido, né, do Luiz, estudaram juntos. E é uma pessoa que a gente sente muito afinidade pelos valores que a gente coloca em prática no dia a dia. Então, é uma satisfação grande fazer parte desse trabalho tão lindo que você tem feito, impactando tantas vidas. E estar aqui com minha filha, a Georgia, aproveitando cada momento com ela. Está num baita momento de transição. Então, feliz ter essa oportunidade de estar aqui compartilhando nossas histórias. Que bacana, sejam muito bem-vindas. Cris, conta pra gente como é que foi essa história, né? Porque no Brasil a gente tem essa questão que o pessoal só valoriza futebol, né? A gente sabe que todos os outros esportes é uma luta, né? E coincidentemente, não sei se é coincidência ou se faz parte, né? Boa parte dos entrevistados que têm vindo aqui no podcast se destacaram em algum esporte. Eu tive aqui campeão nacional de golfe, pessoal de rally, de corrida, o Pedro, que é muleira também, participou de Olimpíadas também. Então é engraçado, e todos empreendedores, todos ligados ao empreendedorismo, e todos que também acabaram de uma forma ou de outra se identificando com a filosofia estoica, com os conceitos que a gente tem trazido de resiliência e disciplina. E eu li seu livro recentemente, que aliás está incrível, a gente vai recomendar para todos aqui, Esporte, um palco para a vida, né? E acho muito bacana os paralelos que você traz, né? Como que para você ter sucesso no esporte, você também consegue levar esses valores, essa disciplina para a vida profissional e para a vida familiar. Queria que você contasse para a gente um pouco sobre o livro, sobre a história, sobre essa dinastia, né, no polo aquático aqui no Brasil. Boa, Léo. Eu sou a filha mais velha, Léo. Tenho 2 irmãos mais jovens e meu pai é um atleta olímpico. Diz que quando uma pessoa vai para as Olimpíadas, você nunca fala no passado. Então, ele é olímpico. Parabéns. E meu pai, o nome dele é Pedro, ele foi para 2 Olimpíadas, 64, em Tóquio, 68, no México. E na época ele fazia polo aquático, que só era masculino. Era igual ao boxe, ice hockey e tantos outros esportes. Mas não obstante a isso, ele nunca me deixou de fora de nenhuma dinâmica, nenhuma conversa sobre o esporte, sobre a vida. E ele trazia muito os exemplos, o que representava entrar numa Vila Olímpica, na arena, numa cerimônia de abertura de umas Olimpíadas. O que representava todos os países juntos com o mesmo propósito, que era a alta performance. E como todos os aprendizados do esporte, o que queria dizer o fair play, representava na vida, o que ajudou ele ter uma carreira profissional. Ele foi diretor superintendente da Folha de São Paulo muitos anos, um dos idealizadores da UOL, né? Universo Online. Então, como isso ajudou ele ser o melhor profissional e ser o melhor pai. E o esporte sempre foi uma forma que unia a nossa família. Então, os aprendizados do esporte, eu digo que nos prepararam para a vida. Foi um laboratório para a vida, nos ensinando a importância de um propósito, o que representava a dedicação, quando a gente precisava quebrar barreiras, sair da zona de inércia para conseguir conquistar alguma coisa. Então, tudo isso me ajudou também. Mais tarde, eu me tornei a pioneira do polo aquático feminino brasileiro.
Me tornei depois a capitã da seleção brasileira por 12 anos, joguei profissionalmente na Itália, mas quando eu voltei para o Brasil, foi aquele momento de transição. Tinha conhecido meu marido, que já não fazia mais sentido morar fora, na época namorado ainda, mas eu comecei a pensar, como é que eu posso? Será que algum dia eu vou ser apaixonada por alguma coisa além do esporte? E foi quando eu entrei no programa de trainee do Unibanco, na época com Pedro Moreira Salles, estava na presidência, e o Pedro sempre falava, Cris, eu nunca quero que você pare de jogar por uma imposição nossa da empresa. Se isso você parar um dia, vai ser a sua escolha, porque eu acredito muito dessa correlação dos aprendizados como atleta de alta performance para o ambiente organizacional. Então, isso, posso dizer que sei, a sorte, o privilégio de ter conhecido um líder como o Pedro, que via o benefício disso e me criava todo esse ambiente com as habilidades que eu aprendi como capitã em esporte de alta performance, eu apliquei mais tarde no ambiente de trabalho e mais tarde sendo uma mãe de 3 filhas e na nossa família. Que bacana, que incrível. Você estava falando, eu estou lembrando aqui, tem uma frase de Epiteto, né? Epiteto foi um dos grandes 3 filósofos estoicos, e ele tinha a perna quebrada, ele mancava, porque o dono dele, né? Como é que chama? Acho que era o dono, né? Ele era um escravo, proprietário dele, quebrou a perna dele, uma loucura. E ele falava bastante sobre esportes na época, ele já falava muito sobre Olimpíadas. E ele dizia o seguinte, em dos trechos dele, que está no Enquiridion, né? Que é o livro que ficou, ele fala, se você resolver ser qualquer coisa na vida, você tem que resolver, primeiro, ter um propósito e seguir e acreditar naquilo. Depois, ter a determinação de fazer aquilo até o fim. E avaliar sempre os prós e contras e ver se você realmente quer. E eu acho muito interessante que ele dá o exemplo dos Jogos Olímpicos. Nós estamos falando há 2.000 anos atrás dessa história. E ele falava o seguinte, se você quer ser um atleta olímpico, por exemplo, pare, pense e avalie na vida que você deve ter para ser um atleta olímpico. Você está disposto às horas de treinamento diário, aos compressas de gelo, eu nem sabia que tinha nessa época, compressas de gelo, de calor, de luta, de lesões, você vai levar isso aí por anos, por décadas, até você se tornar bom nisso. E aí, então, você vai continuar persistindo. Se isto é o que você quer, siga e faça isso. Agora, se o que você busca são apenas os aplausos da vitória, não vá, porque você não vai conseguir chegar nesse ponto sem essa determinação, sem esse foco. E o que eu acho incrível nisso é que o propósito do esporte, ele vem antes, né? O propósito do esporte é você ama aquele esporte. Ninguém chega onde chega sucesso no esporte porque quer ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência. E na vida a gente acaba que muitas vezes inverte isso, né? O propósito passa a ser ganhar dinheiro. E o caminho, o meio, passa a ser a consequência. Então, a gente muitas vezes se frustra ao longo desse caminho. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também a Geórgia contar um pouco, né, que ela, né, a terceira geração do esporte, que está indo para uma universidade agora em Michigan, né, vai levar jogar polo aquático também. Como é que você vê essa relação de propósito pelo esporte? Como é que você está levando isso para a universidade e também você para a vida profissional? Então, o esporte sempre me ajudou a ser muito organizada, sabe? Acordar de manhãzinha para ir pro treino às 5 da manhã, ter treino à tarde, me organizar com a escola também, a hora de fazer trabalho, a hora de fazer treino, a hora de sair com as minhas amigas, a hora para ficar com a família. E eu tô levando isso para a faculdade também, porque eu quero continuar sendo organizada assim com o meu tempo, sabe? Não ficar procrastinando. E eu acho que vai me ajudar bastante também a ter algo para fazer fora de só estudar, sabe? Acho que o esporte é muito bom para te ajudar a ter um break, assim. Treino para mim é um break dos estudos. Então, acho que isso vai me ajudar bastante também com o sucesso corporativo no futuro, na faculdade. Ah, que incrível, né? Porque você descansa a mente, né? A hora que você está fazendo esporte. Para de pensar, só pensa no esporte que você está fazendo. Isso é incrível, porque esse parar de pensar, isso é viver no momento presente. Eu trago bastante quando a gente começa a perceber que não existe nada além do momento presente. Todo o seu passado foi vivido em um instante, igual esse agora. Isso é tudo que a gente tem. Todo o seu passado foi vivido em instantes como esse.
todo o seu futuro vai ser transformado em passado num instante assim. Só que a gente muitas vezes fica com a mente no futuro, vai gerando ansiedade, excesso de futuro, ou vai para o passado, excesso de passado gera depressão. Então, quando a gente está no esporte, a gente está no presente, a gente está no instante, a gente está conectado com nós mesmos, com a criação, com a energia, né? Como é que queira chamar. Isso é muito incrível do esporte. Como é que você trouxe isso, Cris, para o seu lado? É interessante que durante toda a carreira profissional também que eu tive 23 anos no mercado financeiro, eu sempre trouxe essa paixão para a realização do potencial humano, seja individual e do time também. Então eu comecei a perceber, quando eu era capitã da seleção, antes do jogo, quando tocava o hino nacional. Para mim é algo que me emocionava muito. Eu sentia aquela energia representando o país, sabe? Cantava com orgulho. E eu via que colegas também de jogo, era muita coisa esse hino. E perdiam completamente a concentração. E na hora que entravam na água, a gente voltava depois do hino para jogar o polo aquático, estava completamente, perdi aquela sensibilidade do momento do aqui no agora. Então eu comecei a ver como o mesmo fato pode ter impactos diferentes para duas pessoas. E na época do banco, do mercado financeiro, eu tinha sempre uma bola quicando. Como é que você fala em alta performance, puxa as pessoas para alta performance, excelência de atuação, sem levar ao burnout? Porque eu fui sempre uma pessoa que me puxei muito. E eu também puxava muito meu time. E tem vezes eu puxava demais. E é algo que, quando eu saí do mercado financeiro, foi aquele momento de você ficar aí agora, né? Qual que é o próximo passo? É o momento, aquele vale que fica o silêncio. E até segurar um pouco a ansiedade, não vir para já mergulhar em algo novo, mas ficar com isso. E que veio uma grande luz para mim. Eu peguei um diário, que eu sempre tive um hábito de escrever, que falava: Cris, quando finalmente você vai ouvir seu coração e escrever um livro? E foi quando eu viajei para o Brasil, eu moro em Miami, e convidei meu pai para escrever. Falei: pai, eu preciso de você. Meu pai sempre foi um grande mentor, companheiro, uma pessoa que me inspirava, a minha melhor versão. Eu falei: eu preciso de você para um novo desafio. Ele falava: ih, Cris, lá vem você com essas ideias. Eu falei: eu quero escrever um livro com você, pai. Porque tudo que a gente faz com uma pessoa, uma colaboração, é mais especial. E ele pediu 2 dias, 3 dias para pensar, mas no dia seguinte já deu a resposta positiva e começamos essa jornada de tanto significado. Mas, paralelo ao livro, eu conheci o Dr. Tal Ben-Shahar. Ele foi fazer uma palestra na escola das minhas filhas, que a gente teve um caso muito forte de suicídio de uma das crianças. Caramba! Era um colega da minha filha mais velha. E algo bem próximo que mexeu muito com todos nós, toda a comunidade, e falando: como é que eu posso fazer algo diferente aqui para contribuir com esse novo cenário? Eu que sempre fui apaixonado como realiza o potencial, né, das pessoas, e eu conheci a ciência da felicidade, que foi a resposta para essa bola que eu tinha quicando, que a gente tem várias coisas que eu posso até trazer aqui, Léo, e eu conecto muito na sua metodologia, que no final você pode falar: isso é óbvio, a importância, por exemplo, da escrita, mas não é óbvio até trazer. Então, por exemplo, algo que a gente estuda na ciência da felicidade são os 3 grandes nomes. A ciência da felicidade, a gente traz todas as pesquisas e une psicologia, medicina, filosofia, teologia e também os grandes escritores também, né? A literatura. E um dos grandes 3 nomes da psicologia austríaca, o primeiro era o Freud, que sempre falava que a busca do ser humano é em busca do prazer. O segundo é o Alfred Adler, que fala: o ser humano, o que move ele é a busca pelo poder. E o terceiro grande nome é o Viktor Frankl, que ele escreveu o Man Searching for Meaning, é o homem em busca do significado, que ele criou como é chamado hoje em dia, a logoterapia, que o que move o homem é o significado, é o propósito. Então, o que você falou aqui é o propósito que te permite amar o processo, que daí o resultado é a consequência.
Mas tudo que você vai vivenciando naquele processo, momentos igual um atleta, muitas vezes você treina muito forte, você está todo dolorido. E você fala, Cris, como é que foi o treino? Eu falo, foi demais, Léo. Estou me sentindo muito bem. E eu estou acabada. Mas como essa dor física consegue traduzir algo foi muito bom? Então, você ressignifica as coisas que você passa e encara o erro de uma forma diferente. Então, isso que eu tenho combinado na alta performance com a ciência da felicidade, que tem trazido esses conceitos que ficam tão claros quando a gente vê novas jornadas e o que você tem falado sobre propósito e resultado. Incrível, Cris. Seu livro aqui, né, para vocês verem, O Esporte, um palco para a vida. Quando eu comecei a ler ele, cheguei no fim, eu achei incrível, assim, o quanto de coisa que é similar, né? E eu digo sempre que a verdade, ela é sempre uma sonda, que é que a gente busca, a forma que ela vem. Você comentou do diário, né? Esse é um dos exercícios que a gente sugere dentro da imersão da calma da mente, porque o diário, ele nos ajuda a conectar as coisas, né? A nossa mente é um hardware muito, muito forte, muito poderoso. Um hardware com um software, mas ela não somos nós. Nós somos um ser triplo. A nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito, a nossa alma. Então, quando a nossa mente, né, que ela tem que controlar todo o nosso corpo, sistema respiratório, né, tá? Imagina, na hora que a gente faz assim, ó, você tá mandando oxigênio para 3 trilhões de células simultaneamente. Imagina, no Mercado Livre, quantos envios ele faz por dia? Aqui ele mandou para 3 trilhões, recebeu de volta o gás carbônico, fez a digestão, mandou todos os nutrientes instantaneamente, trocou as células. Então, ela é muito poderosa, ela controla isso tudo, todo o nosso corpo. Se for uma mulher grávida, ela está produzindo um bebê, sem ela nem saber o que está fazendo. E às vezes você está dirigindo, processando aquela velocidade média, a pessoa atravessando, conversando com alguém do lado, pensando nas compras. Então, é muita coisa simultânea que a nossa mente faz, é muita coisa ao mesmo tempo. E isso, muitas vezes, gera um barulho mental muito grande dentro da nossa mente. Quando você faz o esporte, você está no momento presente. E quando você está no momento presente, você se conecta com o seu verdadeiro eu, você se conecta com a sua alma, você se conecta com aquele que observa. Então, eu queria trazer isso aí com o que você levantou, né, da situação da filha de um amigo que ela cometeu suicídio. Uhum. E hoje a gente tem, chegando a quase 20% dos jovens até 17 anos, é uma epidemia muito maior que o Covid, estão enfrentando altos níveis de depressão, de ansiedade, de estresse, porque elas estão muito desconectadas da vida e estão muito conectadas à internet, ao TikTok, à dancinha, essas coisas vazias, a essa busca vazia de ego, né? Essa busca vazia da próxima modinha, e elas estão desconectadas. Então, eu queria trazer aqui para você, Jorge, você que está entrando na faculdade, você que é dessa geração que praticamente já nasceu conectada, né? Uhum. Eu lembro quando eu estive na sua casa em 2016, foi o primeiro ano 2016 já tem 7 anos. Foi o primeiro ano de Harvard que eu fiz com seu pai. Eu lembro que eram as meninas novas lá em Miami. E como passa... E hoje você entrando na faculdade, atleta do polo aquático. Sim. Eu queria ter uma perspectiva sua, de uma pessoa que conseguiu driblar essa desconexão, né, através do esporte. O que você aprendeu com isso? Como é que você traduz isso para as pessoas que estão nesse momento, as pessoas mais jovens que estão passando por essas desconexões, né? Sim. Então, o esporte sempre me deu um propósito, sabe? Tipo, não é só ir pra escola e depois voltar pra casa e não fazer nada. Então, tava ansiosa pra ir pro treino, pra ver minhas amigas, pra conversar com minhas amigas do time, pra ver os meninos jogando também, que é interessante ver como o nosso time é diferente deles. E tentar mesmo no esporte algo que é diferente, assim, tipo, você quer ser bom mesmo pra você mesmo. E eu acho que isso me deu um propósito na minha vida fora de ser boa na escola também. Eu acho que isso é diferente para as pessoas que não fazem esporte, que só focam na escola, porque tem que ter algo também fora disso que você quer fazer para você mesma, não para fazer seus pais felizes ou para entrar em uma faculdade boa, assim, sabe?
Então, acho que isso me ajudou bastante também, tendo um propósito. Pra ser Legal. boa. Porque quando a gente é mais novo, isso é interessante esse ponto, porque É. o que vai ser o propósito de um jovem, né, além da faculdade, né, além do colégio que ele está ali? Fico vendo meus filhos, eu tenho o Theo e o Lucas, são gêmeos, têm 12 anos, hoje eles estão jogando futebol. Mas se a criança ela não tiver uma segunda atividade, né, é inevitável que ela vai cair no celular. E nós, como os pais, chega a ser até uma covardia, né? Porque a gente deixa, porque meio que você fica livre do problema, né? Você fala, eu não vou ter que eu dar atenção, eu fazer aquilo. Fica ali a criança anestesiada no que eu chamo de kit letargia, né? Kit letargia, a gente fica ali numa série ruim da Netflix, com um joguinho bocó ali anestesiando a mente, um Candy Crush, alguma coisa que não nos faz pensar, mais um TikTok, uma bobagem qualquer. Então você fica ali anestesiando a mente, né? A criança vai se desconectando. Isso inevitavelmente vai levando para uma ansiedade, para uma depressão. Parabéns pelo caminho do esporte, acho incrível e fica aí o alerta para todos os pais que é fundamental ter um esporte na vida das crianças, né? E aqui queria acrescentar também, Léo, que a gente sempre fala que o esporte é um laboratório para a vida. A Maria Montessori, né, que vários de nós sabemos, aquela grande educadora italiana, início do século XX, ela fala, nunca faça para o seu filho o que ele pode fazer por si próprio. Então, eu recebo muitas perguntas dos pais, até que me inspirou depois fazer um curso online chamado Crescer com o Esporte. Como é que eu incentivo o meu filho na prática do esporte? E daí comecei, similar com o processo que você foi de descobrir aquela imersão antes de escrever, desenvolver toda a teoria, a metodologia, comecei muito a observar a resposta dos pais, os exemplos durante o jogo, como motiva, e o quanto é difícil os pais não projetarem aquelas suas expectativas nos filhos. É algo que muitas vezes me perguntam, Cris, você que foi atleta de alta performance, seu pai foi, como é que você fez para motivar suas filhas? Você obrigava, impunha o horário e tal? Isso é algo que eu via muito sucesso meu pai comigo, foi a inspiração por meio do esporte, que eu tentei fazer a mesma coisa com minhas filhas. Que se a Alissa é a minha mais velha, está em Stanford, estudante atleta, ela quis. A Georgia foi também considerada uma das melhores atletas da Flórida e agora ela quis ir para Michigan, mas não entrar pelo esporte, porque ela preza muito essa flexibilidade. Ela tem um sonho também de passar um período na Europa, fazendo o programa que ele tem de... Michigan tem com várias escolas também na Europa, esse intercâmbio. E a Olivia está no balé, que inspira muito ela. Então, como você cria um ambiente mais no esporte, trazendo as conexões com prazer. Então, não precisa impor, o seu filho já desde cedo, 12 anos está fazendo o esporte, ele está vencendo ou não, tem que colocar num time mais competitivo, e os pais sofrem muito quando os filhos são cortados do time, quando não consegue fazer o time principal. Lá nos Estados Unidos já tem o varsity, o junior varsity, e falam muitas vezes, quando não pega esses dois times, ele não pode fazer o esporte lá na escola, tem que fazer em outros clubes. Mas como isso, comece a ensinar também para a vida. Então, comece o propósito, é uma palavra que gera muita ansiedade. Parece que aquilo, por que eu nasci? Qual que é o meu propósito da vida? E é muito mais, eu trabalho muito com as pessoas, é o propósito nesse momento de vida. Exato. Então, o momento da Georgia de transição, descobrindo a universidade, saindo de casa, que é forte, qual que é o propósito nesse momento? O propósito quando você está escrevendo um livro, quando agora trabalhando com esse tema também, buscando dentro de nós a calma da mente, esse conhecimento que leva a uma jornada de bem-estar, plenitude. Então, como você traz isso, inspira o jovem, que, como você disse, Léo, um dos maiores problemas que a gente vê é a falta de um propósito naquilo que eles estão fazendo. Tem estudos sobre isso, que gera ansiedade, depressão e aumento do suicídio, não só em termos de quantidade, mas está reduzindo em idade. Esse é um tema que me preocupa muito, esse é um tema... Isso que você trouxe do propósito das fases, eu tive mais de 20 negócios diferentes,
e eu acho que eu fui descobrir meu propósito, pelo menos aquilo que eu sei que eu não vou querer fazer mais nada depois disso. Tanto é que eu fiz até a tatuagem, né, das lentes, porque eu tenho tanta certeza agora. Agora, em cada fase da nossa vida, em cada momento, tem um propósito diferente. Você não vai ter o mesmo propósito de quando você nasce, né? Quando você é jovem, você tem um propósito, depois você tem outro propósito. Não é sobre um caminho único, é sobre o caminho real naquele período, né? É sobre aquilo que te conecta com a sua essência, com o seu crescimento. Eu sempre digo que nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então, a gente tem um tempo limitado, né? A gente faz essa reflexão no Memento Mori. Todos somos mortais, a gente sabe disso. Quando a gente começa a refletir isso com mais precisão, né? Na nossa cultura ocidental, isso parece uma coisa meio... Nossa, Léo, pensar na morte, dar 3 toquinhos. Isso é uma bobagem, porque quando a gente percebe a inevitabilidade, né, da nossa... Quando somos impermanentes, esse contraste com a vida nos faz valorizar a vida ainda mais. Nos faz valorizar o momento presente, o instante, o estarmos aqui. Até em paz, sabe? Você falar, tá tudo certo, tá tudo bem. Não tem nada acontecendo aí. Não, tira essa angústia do peito. Tira sua mente do futuro, vem com ela pro presente, vive esse momento. Tá difícil? Tudo bem, resolva. Ai, tá dolorido? Vai passar. Ah, tá incrível. Ok, aproveite, mas também vai passar. Tudo passa, né? Tudo é impermanente. A gente começou aqui no início, tem no medalhão nosso da Calma da Mente, tem a frase, né? Isto também vai passar. E tem uma história que eu acho muito bacana, que é a seguinte, você já escutou essa história, Jorge, do Isso Também Vai Passar? This Too Shall Pass? Não. Essa história ela é muito legal. Tinha um rei que ele ia para uma batalha no campo, e ele pediu para os sábios todos do vilarejo lá, do reinado dele, falou, eu quero uma frase que caiba no anel, eu quero colocá-la no anel, e nessa frase tem algo que me motive, que me inspire nos meus momentos mais difíceis, porque uma guerra é muito difícil e eu vou precisar de inspiração. Aí os sábios falaram, mas tem que caber no anel? Ele falou, sim, tem que caber no anel, porque esse anel eu não vou perder ele, todo o resto pode ir embora. Então tá, os sábios pensaram entre eles, pensaram e não acharam nada. Falou, é muito curto escrever uma frase tão assim, tão inspiradora. E tinha um camponês lá perto, escutou isso tudo e falou, ó, eu tenho uma frase muito boa que cabe nesse anel. Falou, então, perfeito, escreva a frase, me dá no papelzinho, pôs no anel e foi para a guerra. Em determinado momento, ele estava lá no meio do campo, sendo atacado. Ele se separou do exército dele, os inimigos cercaram ele fugiu para a floresta. E, de repente, ele estava escondido atrás de uma árvore, ele morrendo de medo, falou, agora meu fim chegou, tal. Nossa, é a hora de eu ler aquela mensagem. Ele tirou o papelzinho, leu e estava escrito, né, isto vai passar, this too shall pass. Aí ele leu, falou, deu uma acalmada, escondeu ali, daí a pouco veio o final de tarde, ficou escuro, o pessoal não viu ele, se perdeu, o exército dele de reforço chegou para salvar eles, e ele conseguiu vencer essa guerra, voltou triunfante, feliz, falou, cadê aquele camponês? Deem para ele o que ele pediu, chamou ele, olha aqui, veja nossos espólios de guerra, estamos muito felizes, conquistamos mais um território, e tudo graças à sua frase, você me deu, eu estava em pânico, eu teria entrado em pânico ali se não fosse a frase. Aí o camponês olhou para ele e falou, pega a frase e leia de novo. Ele falou, não, eu já li lá. Ele falou, não, leia de novo. Aí ele leu e falou, isto também vai passar. Ou seja, o bom e o ruim, o fácil e o difícil. E quando a gente aprende que tudo na vida é impermanente, tudo vai passar, fica tudo mais leve. Você passa a entender que a nossa vida ela é uma constante busca pelo estímulo, positivo ou negativo. E quando a gente começa a ser mais equânime, sem se apegar ao resultado, e a gente se apega mais ao processo, é muito mais gostoso. Porque você dá o seu melhor e ponto. O resultado vai ser aquele que puder ser. Como é que você me diz disso, Cris, no esporte, né, essa aplicação? Conta um pouco mais das lições no livro que você traz. É interessante, Léo, você vai trazendo aqui, e o Viktor Frankl também é um que fala do paradoxo das emoções, que muitas vezes, quando você tem emoções difíceis, né, emoções de dor, posso trazer para o esporte, quando você perde um jogo, teve uma época que uma vez um jogo muito importante, um dos primeiros nossos internacionais, a seleção brasileira,
Eu sempre fui bem focada no ataque, algo que vinha muito. Eu me cobrava para ser uma jogadora universal. Sabia jogar em todas as posições, mas o ataque é mais forte. E no final do jogo, eu consegui um pênalti a favor do Brasil. Só que foi no último segundo. Então, todo mundo saiu da água, todos meus colegas de time, o time adversário também, e só ficou eu e a goleira na água. E eu lembro que eu pegando a bola, né, tava um barulho, tal, aquela emoção, eu olhava, batia os olhos, sempre conseguia na arquibancada, batia os olhos com meu pai, nos jogos principais ele ia assistir, depois minha mãe, vou falar também sobre ela, mas eu estava pronta para bater o pênalti, a goleira mais experiente saía do gol, daí o juiz voltava, baixava a bandeira, colocava ela no gol e aquela tensão, e eu o tempo todo com a bola pronta para bater. E na hora que foi, ele falou, hora do pênalti, apitou, bati, e foi o chute que ela pegou super bem. Então, pegou o pênalti. Aquele negócio que eu falei, putz, aquela dor, como você sente? Eu olhei para o meu time, até hoje eu olho para o lado, eu visualizo ela, fala, Cris, faz parte, o técnico, vem, Cris, tudo bem e tal. Outro time, todo mundo celebrando. Eu falava, como eu errei esse pênalti, que a gente iria para a próxima fase. No chuveiro, eu ficava vendo o pênalti várias vezes, falava, eu não erro esse pênalti, como eu consegui, chutei desse jeito, com o braço cansado, eu caí, eu fiquei, não descansava, e lembro que à noite, fui falar com meus pais, e falaram, Cris, faz parte, isso, lidar com a dor, e à noite pensando sobre isso, tal, mas deixa eu fazer um paralelo com o Viktor Frankl, e o Viktor Frankl fala, não resiste, porque quando você resiste à dor, você adiciona um segundo nível de dor. Então, um paradoxo das emoções é você convidar. Eu estou sentindo a dor que eu perdi, eu decepcionei meu time, eu errei o pênalti, eu tinha a chance de levar meu time para o próximo nível, mas convida, Cris, venha mais forte essa dor, essa frustração, deixa eu sentir essa indignação. E quando você convida, ela passa por você, ela flui. E daí, é como te libera para o próximo passo, você começa a ressignificar. Então, no dia seguinte, acordei, bom, tudo bem, errei o pênalti, agora o que eu vou fazer indo para a ação para aprender e evitar? Eu vou errar ainda muitos pênaltis, mas o que eu posso fazer para ser sempre melhor? Diminuir esse percentual de erros, aumentar os acertos. Eu lembro que eu fui buscar em outros setores. Então, ver como as pessoas batiam pênalti no futebol, antes do saque no vôlei, e vi o que me inspirou muito foi Hortência no basquete. Que lembra, Léo? Ela batia a bola antes do lance livre, respirava, levantava forte os ombros, trazia aquele ar, baixava e ia para o lance livre. Então, isso eu comecei a incorporar muito a respiração antes de todos os momentos mais importantes. Antes de entrar num podcast com você, eu conecto com a respiração. Antes do pênalti eu fazia, antes de uma apresentação importante. Então, como você traz esses aprendizados, transforma e te faz evoluir, faz melhor com isso. Então, esses são coisas que no esporte trouxe muito lidar com o erro, com a frustração, com a dor, e como você aprende para se tornar melhor, você evoluindo, como a Georgia disse, não é uma evoluir para ficar mais forte e vencer externamente, mas uma evolução constante sua. Bacana. Legal. E você, Jorge, me conta desses aprendizados que sua mãe trouxe no livro. Ela, inclusive, comenta bastante de vocês ali com todo orgulho, né? As duas em grandes universidades americanas, as duas esportistas, a Olivia também seguindo, né, no balé. Me conta como que isso influenciou sua vida, suas decisões, ter todo esse exemplo em casa. Seu pai, eu sei que é um dos expoentes do kitesurf no Brasil também, mergulhador, uma pessoa também totalmente focada no esporte, né? Me conta como é que foi essa influência na sua vida. Então, primeiro que a minha mãe sempre me ensinou muito na vida, fora do livro também, que eu tô lendo agora, é aprender a lidar com vitórias e perder também. Então, o esporte sempre me ajudou muito, aprendendo, vencer, aprendendo a perder, como lidar com essas diferenças. E isso é algo que ela fala bastante no livro, que ela falou agora sobre o pênalti. Às vezes você vai errar, às vezes você consegue muito bem. E sempre vai ter isso na vida. Então, é algo que eu sempre aprendi muito com minha mãe. Também coragem é algo que me tocou muito também, porque, igual que você falou, coragem de ir pro treino, coragem para acordar e ir pro treino às 5 da manhã, pular naquela piscina gelada, sabe?
tem que ter coragem para fazer essas coisas difíceis com esporte também. Agora vai começar essa fase nova na faculdade. Vou ter que ter coragem na vida para entrar sem medo, sabe? Nessas fases novas. Eu acho isso muito bom. Parabéns, incrível, né? Coragem é a nossa sexta lente, né? Sim. A nossa quinta, aliás, a sexta é a resiliência, que tanto que isso tem a ver, né, Cris, com o esporte. A hora que a gente fala em coragem, que a Georgia trouxe agora, a coragem é sobre, não é sobre estar corajoso o tempo todo, ou corajosa, né? É sobre ter a coragem para iniciar, principalmente. O início é mais difícil. Eu digo que às vezes 10 segundos de coragem é o tempo que você vai conversar com uma pessoa num restaurante, num bar, né, com uma mulher ou com um homem, quando você é solteiro, pode virar sua esposa, seu marido. É o tempo que você vai se apresentar para uma pessoa, que pode virar um cliente, um investidor, um sócio. Às vezes você fica com vergonha. Então, essas pequenas coisas, né, a timidez, você vencer a timidez é um ato de coragem. E ela não precisa durar horas, não é que você vira um super-herói. Ela dura segundos. E esses segundos mudam, né? Os próprios... eu estava lendo um estudo do exército americano, que ganham a honraria máxima, a medalha indômita de coragem. E sempre eles falam assim, foram poucos segundos de coragem que eles conseguiram vencer. Teve um outro filme interessante americano, que é Querida, Comprei um Zoológico. Você já assistiu? Com o Matt Damon? Sim. É muito legal que ele está numa situação difícil, a família está meio quebrada, uma situação financeira ruim, ele pega as últimas economias e compra um zoológico. Uma história real. Depois eles perguntam, como é que você pensou? Como é que foi para você ter coragem de comprar um zoológico? Ele falou, foram 20 segundos de coragem. Eu fui lá e comprei. Então isso é muito incrível, que a gente vai conectando. E eu vi no seu livro, que eu achei muito interessante, eu tinha assistido no TED Talk também da Amy, né? Aquela questão, isso eu acho algo muito interessante para a gente trazer aqui, né? Porque uma coisa a gente leva para o lado da filosofia, da teologia, do sentimento, mas hoje em dia a neurociência, né? A programação neurolinguística, os estudos feitos têm validado muito dessas coisas que os sábios já sabiam há 2.300 anos. E o que eu achei muito interessante no seu livro é aquele estudo de como que a forma como a gente se expressa, ela eleva a nossa energia, eleva a nossa coragem, e se a gente simular, né, dentro dos esportes, o que é ato de vitória, de energia, né, as poses de poder. A pessoa ganha, levanta os braços, né, na hora que está numa reunião você se expande, né, tudo que se expande vem do reino animal, aumenta a endorfina, né, diminui o outro hormônio que deixa a gente mais tranquilo. E se a gente fizer um movimento sem estar sentindo, ele mexe, tem uma influência hormonal. Conta um pouco pra gente dessas poses de poder que você bem traz. Interessante. É algo que eu tenho trabalhado bastante nas mentorias com os atletas de alta performance. E quando eu faço também os programas de liderança, trabalhando com empresas, que são os rituais de energização. Então, é algo que a gente fala em alta performance, para te levar a alta performance, todos nós podemos entrar. Não são atletas, não são aqueles, mas na liderança, todos nós, por exemplo, podemos entrar em alta performance ao estar escrevendo um livro. Eu lembro uma das vezes, durante a pandemia, eu coloquei meu computador para carregar e daí eu comecei a escrever de manhã e tal, porque eu sempre, toda segunda, eu me reunia com meu pai, a gente definia o que cada um ia desenvolver e na quinta a gente se encontrava para trocar o que a gente tinha criado. E eu estava trabalhando a minha parte. De repente eu falei, nossa, que pena, droga, o computador, a bateria está falhando. Pouco tempo já... E eu fui ver, tinha passado 6 horas que eu estava trabalhando. Então eu entrei no estado de flow, que é meditação em ação. Então é aquilo que está falando, o exercício, que é uma das coisas mais difíceis, é o vivenciar o aqui e o agora, que te permite entrar naquele estado que você não está mais pensando, você... né? O presente. E os rituais de energização no esporte te traz como você vai trabalhando isso de uma forma consciente. E a Amy Cuddy, ela tem um próprio história dela que é bem interessante, que ela não conseguia falar em público. E em dado momento ela foi indo para as melhores faculdades, entrou em Harvard e falava, Amy, a mentora dela, você vai ter que superar isso. Ela teve um acidente, né? Teve um acidente, problema da fala, e daí quando foi, ele falou, você começa, sobe lá e começa a fazer, porque a maneira como você cria em poucos segundos a percepção de uma pessoa que está, por exemplo, com o braço encolhido, olhando para baixo, falar, nossa, essa pessoa não está muito bem, você cria consigo mesmo.
Então, quando você está andando, muitas vezes você está no celular, se colocando para baixo, você cria aquela sua imagem que você não está também legal. Então, a Amy Cuddy, para vencer esse lado de fake it until make it, que ela falava, né? Que é finge até você se tornar. Que eu gosto de adaptar, practice until you become it. Então, quando você atue até você se tornar. Quando você entra, a pose de Mulher Maravilha, mão na cintura, ela fez estudos que em 2 minutos já aumenta o seu nível de energia, ou o V da vitória, que os cegos, por exemplo, quando eles vão celebrar na Paralimpíada, mesmo sem nunca terem visto, eles já celebram assim a vitória. Né? Então, é a expansão. Se você ficar 2 minutos nessa posição, como já aumenta o seu nível de energia e te coloca num estado muito mais apto a entrar em alta performance, entrar naquele flow, seja numa apresentação, seja na arena esportiva ou numa reunião importante. Então, isso são coisas como a gente vai aprendendo e pode usar no nosso dia a dia. Eu achei muito interessante nisso, né? Nesse TED Talk que ela traz. Amy Cuddy, né? Quem não assistiu aí, vale assistir. E no estudo ela mostra que é 2 minutos. Então, você fala, você está numa entrevista de emprego, né? Chega lá, tá todo mundo ali no celular, tenso. Então, vai no banheiro, expande os braços, né? Cresce, faz movimentos expansivos. A Mulher Maravilha, Homem Maravilha, né? Super-Homem. Super-Homem, isso. Super-Homem, que isso aumenta estatisticamente, eu não lembro os números exatos, mas eu lembro assim, 30% a mais era testosterona que aumenta, um dos hormônios que fazem a pessoa ser mais expansiva aumenta, e o outro que faz a pessoa ser mais comedida diminui, a níveis, assim, grandes, né, Cris? Isso. E até você repara, um exemplo que eu sempre mostro nas palestras, vê o Cristiano Ronaldo antes de ele bater o pênalti. Léo, é completamente as pernas, como engaja, ele coloca a mão na cintura, aquele olhar focado mesmo onde que vai colocar, e quase que ele levanta um pouco o calção, né, para mostra aqueles músculos da perna, então é engajamento, foco, poucos que já permite tirar o melhor disso. Olha que incrível. Então você vai aprendendo, antes de momentos importantes, tem todo esse ritual de energização, né, das poses, 2 minutos, como faz a diferença, e também o que te ajuda desde a música, o que gera em você, tanto para te engajar e quando acaba também momentos importantes, como te permite relaxar. Você tem visto muito atletas olímpicas, né? Quando vão para a competição com aquele fone, ouvindo. Então, tudo isso como você pode usar no seu dia a dia a seu favor, para aumentar a sua jornada de bem-estar. Incrível. Tem um documentário, não sei se vocês já assistiram, que chama Universo Misterioso. É com Morgan Freeman narrando. A Netflix hoje muda os nomes, né? Cada inglês, então vai ter os nomes Universo Incrível, não sei qual que é o nome que está lá, Mysterious, alguma coisa. Mas ele mostra, eu acho que quando tudo que a gente fala aqui, todos esses temas, acho que a gente como se aquela parábola do elefante, né? Tem um elefante, aí chegou numa vila de cegos, os cegos chegaram e foram descrever o elefante. Um pegou na perna, falou, é um pilar rugoso, o outro pegou no rabo, parece um cipó, o outro pegou no marfim, o outro na tromba, o outro na barriga, uma parede, o outro na orelha. Então, cada um descreveu o animal de uma forma, cada um descreveu ele de uma maneira. E, no final, é o mesmo animal, a pessoa só tem uma parte dele. E quando a gente começa a perceber que nós somos pura energia, né, a gente entender que nós somos energia mesmo, porque a gente acha que é energia, mas mais ou menos, né? Agora não. E esse universo misterioso, ele mostra, ele conta uma história incrível. Ele começa com uma chita, né, ali no deserto do Saara, na África do Sul, né, no Saara mais para baixo ali, e essa chita está indo pegar um animal, indo pegar uma presa, ela está ali o filhotinho. E ela tenta pegar esse impalazinho ali e não consegue. E eles avisam, a chita acorda todos os dias para capturar um animal, esse é o objetivo dela. Todo dia ela vai atrás de energia. Se ela falhar 2 dias seguidos, o filhotinho dela não sobrevive. Ela tem que fazer isso todo dia, capturar essa energia. E mal ela sabe que a energia maior que ela precisa está ali, aí mostra o sol. Toda a energia que ela precisa está ali. Só que ela não consegue capturar a energia se não for um animal que corre. Aí eles vão lá para o Big Bang. Inicia no Big Bang, aquela explosão, né, há 13 bilhões de anos atrás,
de um ponto que ninguém sabe explicar como aquilo aconteceu. E a coisa começam a se reunir os primeiros átomos de hidrogênio, aí isso vai as nuvens de poeira, vão formando aos poucos as estrelas, né, os sóis, as estrelas todas são por hidrogênio. A hora que se fundem o hidrogênio com hidrogênio, vem o hélio, sai um fóton, né, os planetas, chega aqui 13 bilhões de anos, aquele mesmo fóton do Big Bang, do hélio, do hidrogênio e tal, a hora que eles faz a fusão no Sol, esse mesmo fóton vem, cai numa plantinha, as mitocôndrias ali recebem aquilo, transforma em gás carbônico, glicose. Esse glicose, o impala vem e come, que está aquele fóton, vem a chita e come aquele fóton no impala. E essa energia vai reciclando, vai gerando, e a gente é pura energia. Então, tudo que você falou aí, né, essa conexão com a energia, quando a gente faz a postura de poder, o que a gente está fazendo? Nós estamos elevando a nossa geração de energia, de força, nós estamos produzindo energias em forma de hormônios. A hora que você escuta uma música que te energiza, ela te eleva a vibração. A hora que você visualiza num jogo, a jogada que você vai fazer. No seu livro teve uma parte bem interessante ali, que você cita, né, o Michael Jordan, apesar de já ter sido o melhor jogador de basquete da história, ele fala que ele errou mais de 9 mil passes, que ele já perdeu 300 jogos. E nós temos também o Thomas Edison, né, que ele disse que ele fez 10 mil tentativas. Perguntaram, mas você já errou? Você já tentou 10 mil vezes? Ele falou, não tentei 10 mil vezes. Eu descobri 10 mil formas de não fazer uma lâmpada. E, eventualmente, ele foi lá e fez. Então, essa resiliência, né, essa persistência, a gente vai para além de 6. Tudo que a gente começa na vida é sobre persistir. Nada é fácil, tudo é trabalhoso. E a excelência, ela é um hábito. Para você ser bom, ser boa em qualquer coisa, precisa de treinamento, de hábito, né? Não basta tentar uma vez. Então, isso eu acho que é algo fundamental que o esporte traz para a vida. Eu queria te perguntar, como é que você leva isso para as empresas, nos seus treinamentos, para a sua família, esse foco na disciplina, Cris? Uhum. É interessante isso que você está trazendo, porque em dado momento, o Descartes, Descartes, eles escreveram sobre a dualidade da mente e do corpo. E então eles falavam, quem cuida do corpo são os médicos, quem cuida da mente são os psicólogos. E isso é algo que vem do Platão, começou a falar. Mas hoje em dia, é o que você cita também, fala muito, tudo está integrado. Como a mente impacta diretamente como você se sente, e como tem vários estudos, por exemplo, o John Sarno, um dos médicos, que mostra que algumas doenças, problemas no corpo, vêm da mente. Então, por exemplo, as dores no pescoço, nessa parte aqui em cima dos ombros, dores de cabeça, está muito associado a aspectos emocionais. Então, essa integração da mente, do corpo, do espírito, a gente sabe o quanto é importante. Então, no esporte, a gente vai aprendendo isso, que essa persistência, resiliência, que estudando a ciência da felicidade, muita gente fala, isso quer dizer o quê, Cris? Que a vida vai estar sempre feliz? Eu falei, isso não existe a vida sempre feliz. E o esporte te traz muito isso. Você vai lidar com momentos de dor, momentos de dificuldade, momentos que você pega um time e fala, eu não sei ainda o suficiente, vai errando. E como você vê esse processo, como faz parte de chegar no resultado que você quer. E você aprende a amar muito o processo pelo propósito que você tem. Esse nosso propósito, por exemplo, nesse momento de vida, que você fala, cada vez que você lê algo, você ouve um audiobook, que você fala que isso você adora fazer, como vai acrescentando e faz todo sentido para a metodologia que você tem, como você compartilha isso. E isso, o esporte te permite esse laboratório, que é um ambiente controlado. Então, para jovens, é muito bom que aprende a lidar com isso, a frustração. Quando você ganha, você fica arrogante, você perde no jogo seguinte. A questão do corte, a negação. Quando eu lembro as crianças eram pequenas, me falaram, Cris, é importante você repetir várias vezes, em diferentes contextos para elas, meninas, a vida nem sempre vai ser da maneira que você gostaria que fosse.
Quando elas queriam alguma coisa, não acontecia. Então, isso como cria essa musculatura para a vida. É igual quando você vai para a academia, você precisa do peso, da resistência para fortalecer seu bíceps. No É a mesma pain, no coisa, gain, você né? precisa da diversidade, dos obstáculos, das dificuldades para se tornar mais forte mentalmente. Que isso não vai evitar que você fique doente, mas quando vem um momento difícil, você se recupera mais rápido e você fica menos vezes doente. Então, isso que no esporte consigo expandir para a vida em diferentes ambientes. Bacana, incrível. Você trouxe um tema interessante sobre, né, o propósito, né, o objetivo da vida. Obviamente, ninguém vai ter uma resposta definitiva sobre isso, é muito difícil, mas a forma como eu fui conseguindo, que para mim fez muito sentido à medida que eu fui aprofundando, não apenas no estudo da filosofia, mais profundamente ainda no estoicismo, mas também passando pelas as principais teologias todas que eu li, chamadas Bíblias de cada uma delas, incluindo a Bíblia cristã, Antigo e Novo Testamento, mas o Dhammapada também do budismo, Tao, que é também milenar, Kybalion, do Kybalion egípcio. Então tem muito conhecimento incrível. E mapeando, né, vendo, tirando o dogma e focando na mensagem dessas escrituras aí, o que para mim ficou muito claro é o objetivo da evolução, da experimentação do espírito aqui, da nossa evolução espiritual. E o que é a maior parte dessa evolução, no meu ponto de vista hoje, que foi a forma como eu fui explicar para meus filhos, né? Nós temos a imersão, né, da Calma da Mente, onde você entra, assiste. Eu organizei esse conhecimento em 7 aulas, com 40 minutos cada uma, mais uma meditação para a pessoa poder experienciar ao nível molecular, internamente, o conhecimento que ela vai adquirindo, né, para ela incorporar aquilo. E na hora que eu fui explicar para os meus filhos sobre summum bonum, né, que são as grandes virtudes e valores estoicos, que são 4. A sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança. A temperança é o equilíbrio, é o meio termo. Isso foi estabelecido por Sócrates lá atrás. Só que para mim era muito difícil também. Falava, o objetivo da vida é a virtude. Para ser bem sincero, eu não conectava com isso. Me parecia incompleto. E na medida que eu fui mergulhando e fui entendendo a razão de ser isto, né? Aí eu fui explicar para meus filhos com 12 anos o que é, meu filho, o objetivo da vida é viver as virtudes e valores. E foi difícil explicar, eu falei, eu vou fazer uma analogia. Vamos supor que quando você vem para a Terra, você vem ter essa experiência humana, Deus, ou o que quer que você queira chamar, fala, você tem uma missão lá, a sua missão vai ser aprender a lutar Kung Fu. Então, você vai ter que, qualquer oportunidade que você tiver, você vai ter que poder praticar o Kung Fu. Só que a hora que você estiver passando por essa experiência, você vai esquecer que é sobre isso. Você vai ter que, de alguma forma, se reconectar a isso. Mas essa é a sua missão, como se fosse num videogame. Você tem que ir lá ganhando aqueles processos. E você vem para a vida, você pode vir de várias maneiras, em várias circunstâncias. Você pode vir numa família rica, numa família pobre. Você pode vir num país desenvolvido, num país subdesenvolvido. Você pode ter uma vida de muita dificuldade. Você pode ser preso injustamente por décadas. Pega o Mandela, por exemplo. Pode passar por dificuldades enormes na vida, tanto físicas, né? Às vezes você tem deficiências físicas, pode não enxergar, pode não se movimentar. Você pode ter várias situações que você pode viver. E Deus vai estar te perguntando, mas você tem a oportunidade de praticar o Kung Fu? Estou numa família muito rica. Tenho. Estou numa situação de muita dificuldade. Você consegue praticar o Kung Fu? Consigo. Então, pratique. Nasci num banqueiros aqui na Suíça. Consegue praticar o Kung Fu? Consigo. Então, você vai perceber que em qualquer dessas circunstâncias você consegue praticar o Kung Fu. Aí agora eu falei para eles, agora você tira o Kung Fu e substitui por virtudes e valores. O que você vai perceber? Que qualquer que seja a circunstância da sua vida, você pode praticar virtudes e valores. Você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa justa, você pode ser uma pessoa honesta, você pode ser uma pessoa que ajuda as outras pessoas. Aí você pode pegar qual foi o exemplo que Jesus deixou, se não esse. Qual foi o exemplo que Buda deixou, se não este. Qual foi o exemplo que Gandhi,
qualquer líder espiritual, né, o maior deles, Jesus, mas qualquer outro que tenha passado, deixou essa mensagem de virtude, de fazer o bem, de fazer a bondade. E dentro do, né, fazendo a conexão com o esporte, mais uma vez, o esporte ele é simplesmente sobre a virtude da justiça. Tem que existir justiça no time, entre as partes, elas têm que se ajudarem dentro do time para ganhar, para vencer. Tem que ter coragem, né? Para você ser bem no esporte, não tem como você exercer um esporte sem coragem. A gente sabe que treme as pernas na hora que você vai entrar num campeonato, para acordar, como a Georgia falou, tem que ter coragem para acordar todo dia às 5 da manhã e treinar numa piscina gelada. Tem que ter sabedoria. A evolução do esporte ela é sobre a constante busca do crescimento e da sabedoria. E, por fim, tem que ter equilíbrio. Não adianta você só focar no ataque, não focar na defesa. Não adianta você só treinar e a sua cabeça não está bem. Então, tudo é regido pelo equilíbrio, tanto no esporte, quanto no trabalho, quanto na vida. Então, eu queria deixar aqui para você trazer um pouco de como que você conecta isso tudo nos seus treinamentos, né, que você faz nos Estados Unidos, com vários líderes de alta performance, e depois com a Georgia também, como é que ela tem conectado essas virtudes, esses valores na vida e no esporte. Léo, não vou falar perfeito. Meu marido brinca que tem vezes quando eu ouço alguma coisa, eu falo, Luiz, está aí o perfeito para o Léo. Como começou a trazer. Como você traduziu bem, o esporte permite você engajando com coisas, como você consegue realizar o seu potencial e aumentar. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que me inspirou antes de escrever o nosso, que é do Timothy Gallwey, que ele chama The Inner Side of Tennis. A tradução, acho que em português é... The Inner Side of? Tênis. O lado interno das coisas? É do tênis, do jogo de tênis. Do tênis. Ele foi estudar o tenista. Foi um dos primeiros grandes nomes de psicólogos no esporte. E ele descreve que quando você está jogando, tem a sua mente que está falando o tempo todo, é analítica. Então, vamos lá. Léo, você está pegando a raquete, tá torto. Vamos lá, Léo, arruma a sua pegada. Antes de sacar, bate 3 vezes. Léo, a bola não foi alta o suficiente. Joga mais alta antes do saque. Vamos lá, vai para frente agora. Vai para o voleio, volta. Essa é a mente analítica. Quando eu entrevistei o Rodrigo Coxa, que é um big rider, ele escrevendo a sensação de descer as ondas, se ele está no Guinness Book, bateu recorde e tal, a sensação de ele estar descendo a onda. Então, foi o que o Timothy Gallwey ele escreveu sobre esse aspecto da mente que você não está pensando. Que ninguém consegue ficar 100% nessa mente que é o estado do flow. Mas conforme você está consciente, você vai treinando esse estar presente no momento, no aqui e no agora. Como você falou com todos os avanços da neurociência, você desenvolve isso. Mas o que é muito importante? É o seu ponto, a maneira que você fala das virtudes. Que quando a gente conecta com nossos pontos fortes, que a gente traz isso da psicologia positiva, que até o da psicologia positiva, ele fala que hoje em dia ele nunca teria colocado esse termo positivo, que dá a impressão que tudo é sempre positivo. Não é nesse sentido, ele quis olhar a luz também, porque o Freud falava, olha muito as sombras, as neuroses, mas como é importante também olhar as coisas à luz. Então, quando você olha, identifica os seus pontos fortes, e você entra em contato com eles, você se sente bem. Quando você se sente bem, você quer repetir essa sensação. Quando você repete, você entra numa espiral crescente de evolução, porque você começa a dominar aquele assunto, fazer cada vez melhor. Então, aquilo que você aprende no esporte, que você se destaca, seja na defesa, que, por exemplo, a Georgia sempre teve uma arte muito forte de ler a defesa, seja no ataque, você consegue trazer essas habilidades para a vida como universitária, a vida organizacional também, e como isso você usa também, extrapola para a sua vida familiar, para cuidar de si mesmo. Então, essa conexão com seus pontos fortes que aumenta a sua chance de sucesso, porque você entra em contato com algo que te dá um prazer, você se sente bem fazendo.
Isso de forma alguma quer dizer que não vai ter momentos duros, que isso fazem parte da vida. Isso tem que ser normalizado. Ensinar que this too shall pass. Vai passar. Mas conectar com isso também que te dá um prazer e te faz aprender e tá sempre em evolução. Muito bacana. Faz sentido, Jorge? Isso? E você, Jorge? Sim, então isso você está falando de justiça, de resiliência, de coragem. Isso muito conectou quando eu fui a capitã do meu time nesse ano. E foi uma posição que eu nunca, tive na minha vida de liderança antes. Então eu estava ansiosa para começar, como que ia ser. Daí no começo a gente perdeu um jogo que era para ser fácil. Daí a outra capitã, que era 2 capitãs, ficou brava. Daí eu estava pensando, eu preciso aprender como lidar com essas meninas, sabe? Tive coragem também, eu queria ter justiça no nosso time, trazer o time mais junto, sabe? Ser mais amigas, assim. Daí eu comecei, me conectar mais com esses pontos em mim mesmas para ver os meus pontos fortes, que eu acho que eu tenho esse muito ponto forte de conversar com as pessoas, ser perto dos meus teammates, sabe? E saber o que elas precisavam também. Então, isso foi muito bom pra gente. Daí, a gente começou a ficar um time melhor. Eu comecei a ficar uma jogadora melhor, com mais confiança, as meninas começaram a me respeitar, então acho que isso foi uma coisa muito boa para mim, que também pode me ajudar no futuro, na faculdade, um grupo na escola que eu tiver a mesma posição, que eu já vou saber também o que fazer. Que legal, parabéns, gente, é muito inspirador, é incrível a história da família toda no esporte, e acho que para a gente fechar aqui, eu só trazer um último ponto e abrir para vocês. O mindset positivo, você falou algumas vezes aqui sobre isso, não tem nada bom nem ruim, né? Isso dentro do estoicismo, Sêneca disse, não são as coisas que perturbam as pessoas, são os pareceres que elas têm das coisas. Ou seja, nada pode te perturbar se você não permitir que aquilo te perturbe. E dentro do estoicismo a gente começa a entender que não tem nada bom nem ruim, as coisas simplesmente são. Então, você deu aquele exemplo que, muitas vezes, você tem um treino, um jogo dolorido, você está na exaustão física, o corpo doendo, e você fala, foi um dia incrível. Para muitas pessoas, aquilo seria uma tortura, e para você, para uma esportista, passar por aquela dor, enfrentar aquela dor e superar aquela dor, é o ápice da realização. Ou seja, a forma como a gente resolve encarar, eu gosto de dar um exemplo extremo, né, de escalar o Everest. Olha, escalar o Everest, para mim, é uma coisa dantesca, porque é dificílimo, você fica 2 meses envolvido naquele gelo, subindo aquela montanha, risco de morte enorme, várias pessoas mortas no caminho, é um negócio muito difícil. Você chega lá, depois você desce. Eu não gosto, mas para vários escaladores é o ápice da vida deles, é o que eles buscam a vida inteira. E a montanha é a mesma. Então ele teve a capacidade de, na mente dele, transformar aquela montanha num desafio, em algo prazeroso, em algo inestimável. E, para mim, por exemplo, não é esse o caso. Assim como várias coisas, para mim, são interessantes e boas, e para outras pessoas não é. Então, a gente percebe que está dentro de nós a capacidade, a completa capacidade de transformar qualquer evento, por mais difícil que ele seja, por mais dolorido que ele seja, quando a gente entende que eles simplesmente são, nos cabe ressignificar. Foi o que você trouxe no início, né? Ressignificar o evento de uma forma positiva, para você aplicar na vida. Então, quero agradecer muito vocês duas e quero deixar a palavra para vocês encerrarem com uma lição de determinação do esporte que você passa para os seus atletas, para os seus líderes que você treina, e você também, Jorge, para a sua equipe, para você deixar para os nossos ouvintes. Acho interessante, o Dalai Lama diz que uma das coisas que ele ficou muito surpreendido quando ele entrou em contato com filosofia ocidental, era a palavra compaixão. Porque a compaixão, para nós, é ter compaixão com relação aos outros. E falou que a compaixão, para ele, no idioma, na cultura deles, a compaixão começa consigo mesmo. Então, algo, Léo, que eu acho que é muito importante da filosofia estoica que você prega, que tem em comum com todo o estudo que a gente tem na ciência da felicidade, que faz parte, a filosofia estoica, desse estudo que nós temos, é um trabalho de dentro para fora, que começa conosco mesmo. Quanto mais a gente aumenta o nível de autopercepção, de estudos em nós,
nos conhecendo, a frase conheça-te a ti mesmo, né? Diz que também, entrando no Egito, os faraós colocavam as esfinges, que elas ficavam entoando essa mensagem, né? Conheça-te a ti mesmo, conheça-te a ti mesmo, um dos grandes segredos. Então, tudo começa conosco, como a gente trabalhando em nós mesmos, ter a coragem para mergulhar nessa jornada de estar sempre evoluindo, coragem para experimentar e refletir com as experimentações, para você consegue, dessa forma, impactar de forma positiva e nos servir todas aquelas pessoas ao seu redor. E o trabalho que você tem feito, Léo, quero deixar aqui, te parabenizar, tem sido incrível, Léo, como você traz essa mensagem de forma simples. Você é um contador de história, que é uma delícia ouvir suas histórias. E as histórias tem para contar em todas as frentes. Você, sua família, lembro seus pais também, louca para conhecer a Amanda, seus filhos também pessoalmente, mas como compartilha de uma forma simples essas histórias que transformam vidas. Que bom. Prazer enorme estar aqui, Léo. Obrigado, Cris. E você, E Georgia? é isso mesmo, é ter coragem de experimentar coisas novas, descobrir, encarar a vida sem medo, que é assim que você acha que você gosta e que fala com você. Que eu acho que isso que vocês dois fizeram, que é uma coisa muito boa e mudou a vida de muita pessoa também. Que bom. Léo, e que oportunidade ter trazido, ter convidado a Georgia a estar aqui comigo. Jó, você foi muito corajosa, o primeiro podcast participando sobre esse tema e compartilhando suas histórias aqui conosco. Muito feliz, Léo. Olha, eu fico muito honrado, vocês duas estão de parabéns, aliás, a família toda, a família que eu conheço ali, tem um carinho enorme. O Luiz, desde que a gente se conheceu em Harvard, foi uma conexão incrível. E poder compartilhar desse conhecimento seu com o esporte, com o seu pai, né? Toda essa dinastia, né? Já é uma dinastia dentro do polo aquático. E a gente conectar todas essas frentes de conhecimento. Acho que em breve o pessoal vai ver, vai ter coisa nova aqui. Eu e a Cris vamos estar unindo para compartilhar isso ainda para mais pessoas. Vou trazer aqui para vocês, ó, quem não anotou, aqui o livro Esporte, um palco para a vida. E quero te presentear, Cris Georgia, com o meu livro. Obrigada. Muito obrigado. Investimento em startup, captação. O seu eu vou te entregar, eu te entrego lá de fora. Eu estava só com um aqui, viu, Jorge? Mas tem um para você também. Sim. E quero agradecer e dizer para todos que estão assistindo, hoje dentro da Calma da Mente, a gente tem feito um programa para autoconhecimento, para evolução pessoal. São apenas 7 aulas de 40 minutos cada uma, trazendo toda essa filosofia, todo esse apanhado e fazendo você experienciar um nível molecular interno. Você vai ser conduzido a uma meditação, a uma reflexão, para ter isso dentro de você. E dentro da vida, a evolução ela é constante e a gente vai perceber que existem vários caminhos. O importante para você, para a sua evolução, é escolher um caminho que se conecte com você e principalmente percorrer o caminho. Então, dentro da Calma da Mente, da filosofia estoica, é um caminho que eu me encontrei, é um caminho maravilhoso e que, se você quiser percorrer conosco, fica o convite, calmadamente.com.br. Você vai estar num grupo de pessoas incríveis que estão buscando conhecimento, evolução e viver uma vida melhor, mais leve, mais calma. Eu quero agradecer a todos. Quer dizer alguma coisa, Cris? E fortemente recomendo. Tenho feito e você, como eu falei, você comunica de uma forma muito simples e clara, que dá para a gente já colocar em prática. Beleza, obrigado. Obrigada, Léo. Desejo a todos muita abundância e paz. Fiquem com Deus. Esse encontro aqui, pessoal, isso aqui é inimaginável, o que a gente fez, né? A gente pode pensar aqui e olhar, unir esse povo aqui, tantas pessoas que a gente admira, pessoas foda no empreendedorismo. Eu quero resumir tudo isso aqui no que o Pedro acabou de falar, é inimaginável. Essa conexão é uma grande revolução. É só isso que eu preciso falar. Eu ficar agradecendo aqui o dia inteiro. Eu quero ouvir outras pessoas aqui incríveis, o Edu. Eu tava aqui, cara, Léo, vou te falar, eu ando meio emocionado, Léo. Eu sempre fui muito frio na minha vida. Eu sempre fui um cara frio. Eu passei por tanto problema na vida, quem sabe, assim. E aí hoje eu tava aqui, me deu um negócio de uma emoção, cara. Eu fiquei pensando, se eu tivesse sabido dessas porras há 25 anos atrás, como teria sido melhor a minha vida, cara? Entendeu? Não faço provocações aqui. Como você falou, Léo,
cada um focar no seu, entendeu? Então, você focando no emocional das pessoas, desenvolvimento, ele na educação, às vezes no empreendedorismo da favela, e cada um com o seu sonho, com a sua história, mas todo mundo aqui se ajudando. Isso tem um poder, assim, emocionante mesmo, porque esse grupo aqui é muito poderoso e pode realmente transformar muita coisa. Então, galera, obrigado aí por esses dias aí, foi um grande aprendizado. Né? Vós sois Deus. Porra, e você tem uma definição hoje, Léo, que matou, né? Conheça você e conhecerá Deus. Show, viu, Léo? Sempre te falo aí, né? Depois te dou um feedback, mudança de vida, viu? Muito legal. Autoconhecimento você traz uma luz diferente aí para as nossas vidas, né? Que às vezes a gente fica só no lado empreendedor, de negócio, estudando, lendo livro de business e esquece, né, da gente, esquece de ir para o nosso interior. Obrigado, viu? Estou já com outra vibe. Obrigada, Camila. Obrigada, Léo. Obrigada, pessoal. Foi fantástico. Só agradecer, né? Reforçou muito o momento que eu estou vivendo na minha vida. Mas o que eu achei legal do teu projeto é que você conseguiu organizar as ideias aí de uma maneira mais prática. Muita identidade com tudo que você propõe. Então, para mim, é um bálsamo. Muito obrigada.